E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui. E galera, tinha uma vez que ser fã da WWE significava se arrepiar quando a música de entrada de um lutador tocava. E você sabia exatamente quem estava vindo ali, só pelos primeiros segundos da música. E é claro que você pulava do sofá empolgado, esperando seu lutador favorito aparecer. E boa parte disso a gente deve a um cara, Jim Johnston, e ele foi o cérebro por trás de algumas das músicas mais icônicas da história da WWE, de Stone Cold Steve Austin, Undertaker, Triple H, The Rock. Jim Johnston sabia exatamente como capturar a essência de um personagem em uma faixa de entrada, mas foi aí que a WWE fez uma merda gigantesca. Ela acabou fazendo o impensável e demitiu Jim Johnston, e no lugar dele entrou a dupla CFOs, que até entregou vários temas de qualidade, como os de Shinsuke Nakamura, Bobby Roode e Sasha Banks. Só que desde 2019, a trilha sonora da WWE ficou nas mãos do grupo Def Rebel, e foi aí que tudo desandou. Os fãs simplesmente odeiam a maioria das músicas novas. Elas são genéricas, sem personalidade, sem identidade, músicas que tocam e você nem percebe. Um grande exemplo disso é o tema de entrada de Zelina Vega. Sempre quando ela toca, eu acabo demorando milênios para poder tentar lembrar quem que vai aparecer. E você sabe aquela emoção de ouvir um tema icônico e saber quem tá chegando? Bom, isso acabou sumindo. E pior, meus amigos, isso impacta diretamente na conexão com o público. Uma boa música de entrada ajuda a criar uma estrela. Quando o tema não transmite nada, o lutador já entra em desvantagem. E eu falo para vocês aqui que nos bastidores da WWE, muita gente não tá nada satisfeita com o trabalho da Def Rebel. E alguns meses atrás surgiram um relatório revelando que há um descontentamento crescente dentro da própria empresa em relação às músicas que o grupo tem produzido. E convenhamos, motivos é que não faltam. A Def Rebel assumiu a responsabilidade pelas músicas de entrada da WWE nos últimos anos, e desde então a qualidade caiu, e caiu demais. As músicas passaram a soar todas iguais, sem identidade e sem alma, tanto que muitos fãs têm dificuldade até de identificar de quem é a música que tá tocando. E isso eu falo pra vocês aqui que seria impensável na era de Jim Johnston ou até mesmo do CFOs. E é claro, eu sei, existem exceções. Os temas de entrada de Roman Reigns e de Seth Rollins, por exemplo, são até bem aceitos, ambos criados pela Def Rebel, mas esses são raridades. E a maioria das músicas é totalmente esquecível. E isso tem consequências sérias. A música de entrada é a parte vital de um lutador. Ele ajuda a criar uma conexão emocional com o público, marca momentos históricos e faz parte da construção da estrela. Quando ela falha, o personagem já entra com o pé atrás. E com tudo isso aí na mente de vocês, na cabeça de vocês, a gente vai dar uma olhada agora nessa trajetória da Def Rebel na WWE e nas críticas que eles vêm recebendo, tanto do público quanto internamente. A WWE tem uma longa história de colaborações musicais marcantes. Nos anos 90, na Attitude Era, Jim Johnston foi responsável por criar trilhas sonoras inesquecíveis. Só que em 2017, depois de 32 anos trabalhando para a empresa, Jim Johnston foi inexplicavelmente demitido da WWE. De 2012 até 2020, quem assumiu o posto foi a dupla CFOs, formada por John Paul Ali Castro e Michael Conrad Lowry. E embora muitos digam que eles não chegaram ao nível de Jim Johnston, essa dupla foi o que nos trouxe músicas como The Rising Sun de Shinsuke Nakamura e a lendária Glorious Domination de Bobby Roode, clássicos absolutos da era moderna. E então foi aí que acabou aparecendo o Def Rebel. E a Def Rebel é um nome artístico usado por um grupo de produção musical baseado em Nova York, que também é onde fica a sede da WWE Music Group. E o time é formado por Doug Davis, filho do lendário Clive Davis, além de Ali D. Theodore, que também atua como diretor criativo, e Anthony Mirabella III. O primeiro trabalho da Def Rebel com a WWE foi o tema oficial da WrestleMania 35. Já a primeira música de entrada produzida por eles foi Steel Major, para a dupla Zack Ryder e Kurt Hawkins, lançada em 29 de abril de 2019. E desde 2020, eles se tornaram os únicos produtores de praticamente todas as músicas dentro da WWE. E acredite você ou não,
A Def Rebel é responsável por muitas das músicas de entrada dos seus superstars favoritos da WWE. E é claro, alguns lutadores usam músicas que não tem nada a ver com a Def Rebel. CM Punk, por exemplo, entra ao som de Cult of Personality, da banda Living Colour. E o Randy Orton usa Voices, do Rev Theory, desde 2008. E Cody Rhodes que usa a música Kingdom, da banda Downstate. Mas aí quando falamos da maioria dos temas atuais, é a Def Rebel quem está por trás. Eles são os responsáveis pelas músicas de entrada de muitos nomes importantes, como Gunther, Bayley, Damian Priest, Seth Rollins e, é claro, o Tribal Chief Roman Reigns. E olha, algumas dessas músicas são realmente boas, mas o problema é que muitas outras não são. A Def Rebel tem um histórico de trocar músicas super populares por temas novos, genéricos e totalmente sem alma, que simplesmente não empolgam mais o público. Você lembra daquela revolta dos fãs com a música de Johnny Gargano? E a reação negativa do novo tema de Tiffany Stratton? Então, pois é. Quando uma música de entrada não conecta junto com o público, ela prejudica a apresentação de um lutador. Isso impacta diretamente no quanto ele consegue se destacar. E muitos fãs da WWE simplesmente não gostam das músicas da Def Rebel. E o mais curioso, a própria WWE está ciente dessas críticas. Antes de tudo, vamos deixar uma coisa muito clara. A Def Rebel não é uma banda ruim. Eles conseguiram esse trabalho com a WWE por um motivo. Eles sabem produzir, têm uma estrutura e experiência. Mas o grande problema é que muitas das músicas que eles criam soam extremamente iguais. E isso é sério. Chega a um ponto que nem os fãs mais hardcore sabem quem está entrando, até verem um nome no telão ou o lutador cruzando a cortina. Isso quebra totalmente o impacto de uma entrada. E durante a Attitude Era bastava você ouvir o primeiro segundo da música e você já sabia exatamente quem era, fosse Stone Cold, The Rock, ou até mesmo o nome de midcard como Al Snow ou The Godfather. E o público reagia na hora. Essas músicas eram marcantes, personalizadas e feitas com a alma. E hoje em dia, meus amigos, as músicas são genéricas, parece que foram feitas no piloto automático, na inteligência artificial, sem emoção, sem identidade. Isso é algo que muitos fãs vêm reclamando há tempos, e sim, a WWE está ouvindo essas críticas, mesmo que ainda não tenha feito grandes mudanças. E se a reputação da Def Rebel já não estava das melhores entre os fãs, a coisa piorou quando Doug Davis, um dos principais nomes por trás da empresa, viralizou após uma discussão acalorada com o motorista do Uber. Tudo filmado e exposto nas redes sociais. E não é exatamente a melhor imagem para alguém que representa a identidade sonora da WWE atualmente. E muitos talentos da WWE estão sim insatisfeitos com a Def Rebel. E acredite, não só são os fãs que estão reclamando, os próprios lutadores também estão começando a se manifestar nos bastidores. E para você ter uma ideia, depois que o Randy Orton voltou para a WWE, a empresa tentou criar uma nova versão remixada da sua icônica música Voices, feita pela Def Rebel. Mas sabe o que ele fez? Recusou na mesma hora, antes mesmo da música terminar de tocar. Ele deixou claro que não queria mudar a entrada que o acompanha há mais de uma década. E ele não é o único. De acordo com uma reportagem recente, vários lutadores da WWE estão frustrados com a qualidade das músicas produzidas atualmente. E o pior de tudo, muitos deles nem sequer são consultados sobre as músicas que vão usar. Imagina só, você é um lutador, com uma gimmick toda construída, trabalhando duro para se conectar com o público, e de repente te entrega uma música genérica que não tem nada a ver com você. E é claro que isso afeta a apresentação, a reação da plateia e até a sua credibilidade. Essa insatisfação já chegou até a direção da empresa, e a WWE começou a pedir mudanças em várias músicas. Alguns lutadores até tentaram voltar para os seus temas antigos, justamente porque as músicas novas simplesmente não funcionaram. E é mais uma prova de que a entrada de um lutador é parte fundamental da sua identidade, e quando isso é mal feito, o impacto é enorme, dentro e fora do ringue. E bom, a WWE teria decidido dispensar a Def Rebel. No começo de 2024, o site Fightful Select revelou que a WWE estava consciente do descontentamento dos fãs com a Def Rebel, e parece que a empresa ouviu isso tudo. Foi anunciado que a WWE não renovaria o contrato com a Def Rebel após o seu vencimento. Essa notícia foi muito bem recebida pelos fãs, cansados de ouvir aquelas músicas genéricas que vários lutadores vinham usando nos últimos anos. Mas não eram só os fãs que estavam insatisfeitos.
a própria WWE também reconheceu o problema. E no lugar da Def Rebel, a WWE passará a incorporar mais música mainstream no seu produto. Isso não é novidade total. Nos últimos meses, a WWE já trouxe vários grandes nomes da música para os seus eventos principais. Porém, foi esclarecido que essas músicas licenciadas de artistas mainstream serão usadas para eventos especiais do que temas individuais dos lutadores. Outro indicativo de que a WWE está mudando o rumo musical foi a abertura de uma vaga para o diretor de estratégia e operações musicais em outubro de 2024. E essa posição não está ligada à composição das músicas. Isso mostra que a empresa está se mexendo para ouvir não só a crítica dos fãs, mas também os próprios talentos. Então, galera, chegamos ao final do nosso vídeo, mas agora eu quero saber de você. O que você acha da Def Rebel e dos temas dos lutadores atualmente? Você gosta ou você simplesmente acha uma verdadeira M? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!